Olá meus amigos, sou eu, professor Gessé Cortez, e esse é mais um vídeo da semana, mais uma aula, né? Hoje, no caso, você está assistindo a aula, hoje é quinta-feira, dia de nossa aula de literatura, tá bom? Então, nós que já cumprimos, né, o nosso trabalho para exame desse bimestre, nós que já cumprimos, né, as nossas atividades, vamos agora dar continuidade à apostila, terminando aí uma parte, né, entrando agora na última parte, que é o módulo 8, terminando a apostila 2. Para tanto, vamos fazer algumas correções? Vamos lá? Eu deixei como tarefa 3 exercícios da apostila passada. Essa semana não vamos ter tarefa, né? Haja vista para você dar continuidade, né, aos seus estudos, dar continuidade às provas que você ainda não fez. Então abre lá a apostila na página 148. A partir do exercício, nós que fizemos exercício 1, exercício 2, exercício 3, vamos fazer o exercício 4, que ficou de tarefa, tá? Página 148, exercício 4. Para tanto, eu vou abrir aqui a minha apostila digital, tá? Para você conseguir me acompanhar aqui durante a minha aula, beleza? Então tá, então vamos fazer essas correções para que a gente possa dar continuidade, né? A nossa matéria, aos nossos estudos. Abre lá, apostila, página 148. Apostila, página 148. Tá? Deixa eu abrir a minha aqui. Nós que fizemos o exercício 1, exercício 2 em sala de aula, ficou para que nós fizéssemos o exercício 4. Então me acompanhe aí. Está assim escrito, né? Um trecho do Os Lusíadas. Tu só, tu por amor, com força crua, que os corações humanos tanto obriga, desde causa molesta, morte sua, como se fora perpétua inimiga. Se dizei, fero amor, que a sede tua nem com lágrimas tristes se mitiga, é porque queres, áspero e tirano, tuas aras banhar em sangue humano. Estavas linda e nem exposta em sossego, de teus anos colhendo doce fruto, naquele engano da alma ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito. Nos saudosos campos de Mondego, de teus formosos olhos nunca enxuito, aos montes ensinando as ervinhas, o nome que no peito escrito tinhas. Então, um trecho aí nítido, né, que fala sobre o caso de Inês Pereira, né? Que consta de Os Lusíadas. Quer ver no decorrer da questão? Os Lusíadas, obra de Camões, exemplificam o gênero épico na poesia portuguesa. Entretanto, oferecem momentos em que o lirismo se expande, humanizando os versos. O episódio de Inês de Castro, eu falei Inês Pereira, né? O episódio de Inês de Castro, do qual o trecho acima faz parte, é considerado o ponto alto do lirismo camoniano inserido em sua narrativa épica. Desse episódio, como um todo, pode afirmar-se que o seu núcleo central personifica e exalta o amor mais forte que as conveniências e causas da tragédia de Inês? Sim. Então, supostamente, a alternativa correta seria a letra A. Tá bom? Vamos ver os restantes. Celebra os amores secretos de Inês e de Dom Pedro e o casamento solene e festivo de ambos. Não, eles não se casaram, né? Ela é assassinada, né, antes do casamento. Tem como tema básico a vida simples de Inês de Castro, legítima herdeira do trono português? Não, ela não era nem portuguesa, tá? Ela era castelã, e por isso, né, a questão do amor impossível, tá? Retrata a beleza de Inês, posta em sossego, ensinando aos montes o nome que no peito escrito tinha. Não, né? Ele fala do verso, mas fala do verso a respeito de Inês, que estava tranquila e nem sabia, né? Os seus assassinos estavam chegando. Relata em versos livres, não são versos livres, são versos decassílabos, tá? Todos em 8 versos, como foi escrito Os Lusíadas. Então tá tudo errado, a resposta correta é a letra A. Aí, cara, eu tenho aqui uma questão sobre o lirismo de Camões, já nos exercícios complementares, esses que ficaram de tarefa, tá? Um exercício da Espesecs, né, um exercício da AMAN, dizendo assim: leia o soneto a seguir e marque a alternativa correta quanto à proposição apresentada. Vamos tentar então? Diz assim: se o amor não é, qual é este sentimento? Mas se é amor, por Deus, que causa é a tal?
Se boa, por que tem ação mortal? Se má, por que é tão doce o seu tormento? Se eu ardo por querer, por que o lamento? Se quem querer o lamentar que val? Ó viva a morte, ó deleitoso mal, tanto pode sem meu consentimento. E se eu consinto, sem razão pranteio, a tão contrário vento em frágil barca, eu vou por alto mar e sem governo. É tão grave de error, de ciência é parca, que eu mesmo não sei bem o que eu anseio, e tremo em pleno anseio, e ardo no inverno. Esses são versos de Camões, né? Pois bem, o artista do classicismo, para revelar o que está no universo, adota uma visão, né? Olha só, cara, o que ele quer fazer? Olha, se o amor é, qual é este? Se o amor não é, qual é esse sentimento? Então ele está tentando pensar, tá? Mas se amor, por Deus, que coisa é a tal? Se boa, por que tem ação mortal? Por quê? Porque alguns matam por amor. Cria-se o crime passional, o camarada mata por amor. Se má, por que é tão doce e tão tormento? Então o que ele quer? Ele quer falar do amor de forma subjetiva? Não. De forma platônica? Não. De forma negativa? Não. De forma idealizada? Não. Ele está querendo, que é uma visão desse classicismo, né, trazer à luma um racionalismo. Só que, claro, o amor é impossível de ser racional. Ele está tentando, é uma mente racional tentando entender o amor. Então, aqui, o artista do classicismo, para revelar o que está no universo, adota uma visão que? Uma visão racionalista, tá? Então, essa seria a resposta correta. Ele busca um racionalismo. O racionalismo, é claro, que ele não encontrará no amor, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. Tendo em vista o texto, seria incorreto, tá? Então, não, eu estou lendo a coluna errada. É aqui, ó. Universidade Federal de São Paulo, exercício 213, a página 149, tá? Instituto Federal, desculpa. Diz assim: são características das obras do classicismo. Vou dar um zoom maior aqui, até para você conseguir me acompanhar melhor, tá? Vamos ver aqui. Mais um? Tá bom. Diz assim: são características das obras do classicismo. O que são características? O individualismo, a subjetividade, a idealização, o sentimento exacerbado? Não. No classicismo ele vai buscar uma razão, tá? Mas tá, nenhuma dessas daí remonta ao característico do classicismo. O egocentrismo, a interação da natureza com o eu, as formas perfeitas, sim. Essa interação com a natureza, com o eu, que ficou meio fora. O contraste entre o grotesco e o sublime, não, sem contraste, tá? A observação da realidade, o contraste vai vir na escola seguinte, tá bom? Tá. A observação da realidade, a valorização do eu, a perfeição da natureza, sim. Mas a observação e a valorização do eu, a observação da realidade, sim, mas a valorização do eu, não. São características da obra do classicismo. Cara, a gente está ficando sem opção, tá? A retomada da mitologia pagã, é verdade. A pureza da forma, correto. Tanto, né, quando a gente encontra simetria, quanto a gente encontra, por exemplo, em formas fixas, que é o caso do soneto, o caso do verso decassílabo, tá? A busca da perfeição estética, correto. Por isso que a resposta correta é a letra E. Nenhuma delas satisfaz tão bem quanto a letra E. Marca aí, você fez a tarefa, né? Então vamos lá. No trecho de Os Lusíadas, vai, de novo, outro trecho dos Lusíadas. Tão temerosa vinha carregada, que pôs nos corações um grande medo, bramindo o negro mar de longa brada, como se desse em vão em algum rochedo. Ó potestade, disse sublimada, que ameaço divino, ou que segredo este clima a este mar nos apresenta? Que maior coisa parece que tormenta? Não acabava quanto uma figura se nos mostra no ar, robusta e válida, de disforme grandíssima estatura, o rosto carregado, a barba esquálida, os olhos escovados e a postura medonha e má, e a cor terrena e pálida, cheia de terra e crespos os cabelos, a boca negra, os dentes amarelos. Bom,
é um trecho conhecido, né? Ele refere-se a que, cara? As estrofes referem-se a que período, né? Necessariamente, ou melhor, a que episódio de Os Lusíadas? O Velho do Restelo? Não, o Velho do Restelo? Não. Sim, ao Gigante Adamastor. Mas eu tenho mais de uma alternativa que fala Gigante Adamastor. Então vamos ler as duas. Diz assim: Gigante Adamastor, personagem que representa um dos perigos enfrentados pelos portugueses, ressaltando o lado heróico dos protagonistas. Essa é boa, hein? Letra D. Diz assim: Gigante Adamastor, que, submetido ao comando da deusa Vênus, surge para proteger os navegantes contra o mar revolto do Cabo das Tormentas, tá? E agora ficamos entre a letra D e a letra C. Vamos tentar de novo? Gigante Adamastor, personagem que representa um dos perigos enfrentados pelos portugueses, representando o lado heróico dos protagonistas. Gigante Adamastor, que, submetido ao comando da deusa Vênus, a deusa do amor, surge para proteger os navegantes contra o mar revolto do Cabo das Tormentas. Correto? A alternativa correta é a letra D, tá? Muito bem, marca aí para nós, tá? E aí, cara, ele vem agora com a letra E. Diz assim: ao soldado que obedece... Não é ao soldado. Então é o Gigante Adamastor, mas sim, a parte correta é a letra D, tá? Faz o 4 do Poli. Olha o 4 do Poli. Ele tem um pequeno texto, tá? Diz assim o exercício 4 do Poli, tá? Nas pequenas obras líricas de Camões encontramos graça e sentimento profundo, ingenuidade e ternura, melancolia, cativante, todos os graus de sentimentos mais debilitados, indo do prazer mais suave até o desejo mais ardente, saudade, tristeza, ironia, tudo na pureza e claridade da expressão simples, cuja beleza não podia ser mais acabada e cuja flor não podia ser mais florescente. Seu grande poema, Os Lusíadas, é um poema heróico no pleno sentido da palavra. Camões tira do poeta Virgílio a ideia de um poema épico nacional que compreende e apresente, sob a luz mais fulgurante, a fama, o orgulho e a glória de uma nação, desde as suas mais antigas tradições. Foi um trecho de Friedrich Engels, tá? Conceito filosófico romântico alemão, tá? Conceituado filósofo, romântico alemão, sobre história da literatura europeia e publicado no Caderno Mais da Folha de São Paulo no ano de 2000. Vamos tentar analisar um pouquinho as questões? Diz lá, tá? Muito bem. Tendo em vista o texto, seria incorreto. O que seria incorreto, cara? Em Os Lusíadas, Camões resgata alguns episódios tradicionais portugueses, como o caso de Inês de Castro. Correto. Em Os Lusíadas, Camões invoca as Tígedes, ninfas do rio Tejo, a fim de que lhe deem inspiração na construção deste seu poema. Correto. Em Os Lusíadas, Camões canta a fama e a glória do povo português. Correto. Em Os Lusíadas, Camões narra a viagem de Vasco da Gama às Índias, sendo este navegador o grande herói português aclamado no poema. Então, cara, aí que ficou a parte errada, tá? É verdade. Ele canta a viagem de Vasco da Gama, mas só que o grande herói, na verdade, não é só Vasco da Gama. O grande herói é o povo português, como a gente vê aqui na questão C, tá? Olha aí, em Os Lusíadas, Camões dedica o poema a Dom Sebastião, correto, tá? Então, o certo aqui, ou melhor, o errado fica por conta desse exagero aqui, dizendo que o único herói português é o Vasco da Gama. Não, o herói, no caso, é Vasco da Gama e todo o povo português, tá? A letra aí também está correta, porque ele dedica-se a Dom Sebastião antes um pouquinho do Dom Sebastião falecer, tá? Porque ele buscava favores da corte. A errada é a letra D. Número 5 para a gente ir terminando, tá? Número 5 para terminar essa parte. Aponta-se a seguir algumas características atribuídas pela crítica à epopeia de Luís de Camões. Os Lusíadas, uma dessas características é incorreto. Trata-se, vamos lá, qual característica não pertence aos Lusíadas? Vamos lá? Concepção da história nacional como sequência de proezas de heróis aristocráticos e militares? Correto. Apologia dos poderes humanos, realçando o orgulho humanista de autodeterminação e do avanço no domínio sobre a natureza? Correto.
efabulação mitológica. Sim, então ele conta em fábulas, né, o elemento mitológico que é trazido à tona. Contraposição de experiência e da observação direta à ciência livresca da antiguidade? Sim, por quê? Porque agora é uma nova realidade, a realidade do se lançar ao desconhecido, aos mares. Eliminação do pan-erotismo. Tem nada a ver, né, cara? Existente em parte da lírica, em favor de uma ênfase mais objetiva na narração dos feitos lusitanos. Não tem nada a ver. A resposta é errada, eu não sei nem explicar isso aqui, esse pan-erotismo aqui. O cara foi longe agora, tá? A errada é a letra E. Tá bom? E a número 6 nós já fizemos, eu fiz no último vídeo. Qualquer dúvida que você tenha, tá lá no último vídeo a resolução do exercício 6, tá bom? Muito bem, excelente. Bom, a aula de hoje, meus amigos, ela também se dedica, tá, a uma pequena introdução sobre o quinhentismo. Eu vou, à medida que eu vou evoluindo aqui, aí eu vou completar na minha aula, na minha próxima aula, no sexto tempo, tá? Então acompanhe o meu raciocínio aqui que eu vou fazer com a própria apostila, tá bom? O que a apostila propõe? Ela propõe um texto, né, cara, de abertura do módulo 8, aí, quinhentismo, né, origem do quinhentismo, contexto histórico, literatura informativa e literatura de catequese, tá? Então tá, por que primeiro esse nome quinhentismo, né, cara? Bom, ele ganha esse nome quinhentismo porque a literatura feita nos anos de 1500, tá? E aí a apostila, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um pequeno contraponto, né? Ela vai fazer um pequeno contraponto com dois textos que ela escolheu, que ela separou. Vamos fazer comigo aqui? Abre lá a sua apostila, página 150 da apostila. Ele começa assim: o Brasil pelos olhos dos gringos, tá? Diferentes gerações de estrangeiros reconhecem o poder dos clichês, mas afirmam que a visão do país lá fora está mais abrangente do que há 20 anos. O que será isso, né? Bom, a apostila, o que ela faz? Ela traz aqui uma explicação do que seja clichê. Dá uma lida aqui, está aqui no cantinho, ó, no canto superior da sua apostila. Diz assim: clichê é uma palavra proveniente do francês cliché. A origem do termo remete à tipografia, já que se refere originalmente a uma matriz de impressão feita em metal. O chumbo era o mais usado para os clichês, utilizado em linotipos e xilogravuras. Pode também se referir a cada edição de um jornal, se publicado do mesmo dia com notícias mais recentes. Talvez, devido à repetição com um clichê era utilizado nas impressões, gerando até milhares de cópias, a palavra acabou por se tornar uma expressão idiomática, significando repetição, uma ideia muito batida ou fórmula repetida quando se trata de comunicação. Então, o que é um clichê? Um clichê é uma forma que se repete, né? Então, as pessoas, provavelmente no mundo aí fora, elas têm uma impressão que essa impressão se repete, né? É legal falar sobre clichê, falar sobre Mato Grosso do Sul, por exemplo, o estado onde você vive, né? Quem nunca ouviu falar, você que veio de fora, que aqui tinha onça andando pela rua, que tinha jacaré, que o pessoal criava jacaré no fundo do quintal, já ouviu isso daí? Então, são clichês, né? Aí você chegou aqui, não é bem assim, né, que funciona. Vamos lá: samba, futebol, praias e florestas intermináveis. Boa parte do que é divulgado sobre o Brasil lá fora ainda se foca nesses clichês. Mas com o passar do tempo, outras oportunidades e, por que não, problemáticas têm atraído os estrangeiros para cá. O país emergente que tem tudo para dar certo, não é verdade? Nem o Ministério das Relações Exteriores ou a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República tem pesquisas específicas a respeito da percepção da imagem do país. A avaliação é mesmo um tanto subjetiva e passa pela conversa que a Gazeta do Povo teve com estrangeiros de diferentes gerações sobre o país. As poucas estatísticas disponíveis são do Instituto Brasileiro de Turismo, o Embratur, né? Ele continua aqui, tá? Educação como meio. Vamos lá? Há 20 anos, o economista, o uruguaio e professor da Universidade Federal do Paraná, José Gabriel Portille Meirelles, de 51 anos, veio para cá por uma oportunidade de estudo.
trabalhava em um órgão de pesquisas econômicas em Montevidéu, que tinha convênio com a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Nos anos de 1980, o país já tinha um esquema de pós-graduação. Vamos lá? Me acompanha aqui. De pós, né? Que no caso o nome é pós-graduação, tá? Bem montado, e era uma das principais, dos principais destinos dos uruguaios. Ser de uma ditadura ferrenha e chegar ao Brasil, que naquela época começava a construir sua democracia, foi uma experiência maravilhosa, disse, né? Fixando-se em Campinas, ele escapou dos cenários paradisíacos. O fato de ser um ambiente altamente intelectualizado também foi fundamental para uma visão mais realista do país. Agora, novos atrativos. As mexicanas Maria del Refugio, Boa Alvarado e Michelle Venezuela, né? Lee Venezuela, ambas de 21 anos, e o francês Justin Peugeot, 23 anos, fazem o mesmo caminho que Meirelles fez na década de 80, mas atraídos por um conceito de certa forma recente, a sustentabilidade. Maria e Michelle farão um semestre de engenharia ambiental e de produção na Pontífice Universidade Católica do Paraná, chamada, né, PUC do Paraná, respectivamente. O controle de resíduos sólidos e daí a propaganda de Curitiba como cidade ecológica ainda funciona. É o interesse das duas. Quero ver como funciona isso aqui e talvez levar alguma solução para o México. Lá não há essa preocupação com o lixo, diz Michel. Então nós temos duas visões diferentes. É um camarada que vem de uma ditadura e experimenta aqui, né, o conceito de liberdade deixado, né, no início do década de 80, quando o Brasil vai se redemocratizando, né? E aí a visão também de estudantes que vão atrás, né, dessa fama de Curitiba de ser uma cidade sustentável, uma cidade ecológica. Olha o texto 2. Os portugueses procuravam ouro, prata, terras férteis, que estavam se tornando escassas na Europa. Drogas, especiarias, madeiras, produtos tropicais e tudo mais que trouxeram lucro para o comércio. É a partir desse prisma que enxergam também os homens da terra, como seres passíveis de serem usados na extração desses produtos. Por quê? Porque até então, qual que era a ideia? Tá, vamos pegar a ideia do descobrimento, tá? Terra redonda, o que eu vou fazer? Eu vou tentar achar o caminho pela Índia, simplesmente navegando do lado oeste. Porque se a Terra é redonda, eu vou chegar na Índia. Supostamente essa foi a ideia. Muitos dizem que não, que na verdade o Brasil Portugal já tinha ciência, a Europa já tinha ciência sobre a América há muito tempo. O que Cristóvão Colombo fez e o que Cabral fez foi bater o marco, né? Até porque quando a Espanha e Portugal assinam o Tratado de Tordesilhas, Portugal vai, né, meio que negociando, até pegar uma boa distância, que era o Tratado de Tordesilhas, né, tantos quilômetros a oeste das ilhas de Açores, pertenceria a Portugal. Então aí Portugal teria uma fatia boa do Brasil. Esse era o interesse de Portugal, porque Portugal já tinha conhecimento, né? E aí quando dá em 1500, né, a gente vai conversar bastante sobre isso na próxima aula, mas aí, se não me engano, foi dia 9 de março, dia 8 de março, saem as caravelas guiadas por Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral, que juntou, né, um número superior a 10 embarcações, se não me engano, acho que eram 17 embarcações, vou falar melhor na próxima aula, tá? 17 embarcações. Para compor 17 embarcações, ele tinha que ter ao seu comando algo assim em torno de 2.000 almas. Meus amigos, são 2.000 pessoas que se lançaram, homens, né? Porque naquele tempo não era permitido, né, viajar mulher. 2.000 homens que foram lançados em mar sob o comando de Pedro Álvares Cabral, que era um nobre português, né, cara? Ele que era grão-mestre, né, também da Ordem de Cristo, por isso que ele carregava aquela cruz, né, aquela cruz que vai vir a ser símbolo de Portugal. E ele também era de uma família tradicional criadores de cabras, por isso, né, no selo dele eu tenho 2 cabras, por isso o nome Cabral. Pedro Álvares Cabral não tinha experiência náutica, mas era politicamente um homem indicado. Ele consegue convencer, uma manobra política, ser o líder da expedição, mas contava com navegadores experientes. Um deles, claro, né, o Bartolomeu Dias, que veio junto, tá?
que era um exímio navegador que provavelmente já tinha chegado aqui há muito tempo atrás. Lembra, Bartolomeu Dias que descobre a volta. E aí, o que os impulsionou no primeiro momento, que foi o ouro, né, irmão? Se não tiver ouro, então que tenha prata. Se não tem a prata, então que tenha terra fértil. Mas aí também começaram a o quê? A conseguir produtos que eram de muito interesse lá. Um deles, o primeiro produto, né? A madeira que poderia ser fervida, né? E assim produzir tinta, né? Tinta vermelha, tinta roxa, uma coisa assim. Que era madeira que eles chamavam que era madeira em brasa, que era o famoso pau-brasil, pau de brasa, né? E aí fica aquela discussão eterna, né, cara? Que o pessoal chegou aqui e dava um espelho pro índio e o índio dava madeira, né? Aí, ó, como o índio era burro, né? Mas pensa comigo, irmão. O camarada olha a floresta cheio de árvore, irmão. O cara quer dar um espelho. O espelho é um produto manufaturado, é um produto acabado. Pô, o cara olha assim, ó, irmãos, pode pegar aí o que você quiser aí. Os índios, inclusive, até em algumas das expedições, até ajudavam, né, cara, a colher a madeira. E a história, né, que lá no litoral da Bahia tem muitas pedras trazidas de Portugal. Por quê? Porque as caravelas tinham que estar pesadas. Por quê? Porque elas iam voltar pesadas. Então eles traziam pedra de lá e carregavam pau-brasil. Eu não tive a oportunidade de conhecer, por exemplo, a faculdade de Coimbra, mas dizem que tem várias construções em Coimbra, todas elas em pau-brasil. Então veja bem, olha que o texto faz o contraponto. O português procurava ouro, prata, terra fértil, estavam se tornando escassas na Europa. Drogas, especiarias, madeiras, produtos tropicais, né? Tudo mais que trouxesse lucro para o comércio. É a partir desse prisma que se enxergam também os homens. Agora, a ideia de achar homem aqui também que eu achei muito louca. Porque pensa comigo, cara. Nós temos um ancestral comum, não é verdade? E provavelmente esse homem, ele caminhou foi procurando comida até o norte da Europa ali. E aí lá, né, até a Sibéria, e assim andando atrás de, né, nômade, atrás, até que provavelmente numa era glacial, numa era em que se tornou caminhável o Estreito de Bering, o homem atinge, né, cara, as Américas. E aí, sempre no afã de buscar mais caça, mais terra, mais caça, mais terra, aí, provavelmente, né, esse gelo se derreteu e o homem da Europa estava, assim, dividido com o homem da América. O homem que nasce na África se divide do homem desses continentes, agora se tornando um homem americano. E assim nós estamos falando de anos de separação. E aí, num belo dia, o que acontece? Ao reencontro, né? Para os portugueses, né? E eles relatam, a gente vai experimentar isso daí, né? Vamos fazer a leitura das cartas de Pero Vaz e Caminha, ao encontro, né, cara, com esse mesmo homem, com esse mesmo ser humano, só que agora dividido por centenas e centenas e centenas de anos, né? E aí os portugueses também encontraram nos homens daqui da terra uma oportunidade de enriquecer, por que não? Mão de obra, gente que poderia trabalhar, etc, etc. Pois bem, então faz o seguinte, antes de entrarmos no mérito da questão, vamos resolver as questões? Diz assim: a partir da leitura dos textos, responda as questões propostas. Com a visão dos estrangeiros sobre o Brasil, na notícia O Brasil pelos olhos do gringo, você concorda com as opiniões apresentadas? Bom, uma resposta pessoal, tá? Mas o Brasil tem muita riqueza e muita coisa para mostrar no mundo, né? Do que somente samba, do que somente futebol, né? Então tá aí a pesquisa, considerada uma cidade sustentável, a cidade de Curitiba. Também, né? Esse uruguaio, ou melhor, desculpa, esse chileno, né? Que chega ao Brasil, e no Brasil, o que ele experimenta? Ele experimenta, né, cara? Uma democracia que no país dele ele não estava acostumado, né? Ele não tinha acesso. Então ele descobre isso aqui no Brasil, né? Muito bem. Então, no caso é uma resposta pessoal, mas aí você entra no mérito do concorda, do discorda, que aí dá uma boa discussão, né? Muito bem. Eu nunca deixo de lembrar, né? Quando teve o primeiro Rock in Rio,
que um dos artistas, né, um dos músicos, não sei, chegou na Copa de Copacabana e pegou e tirou a roupa. Aí deu polícia, né? O pessoal falou, ô cara, não pode não. Eu falei, ué, mas aqui no Brasil não tem carnaval, o pessoal não vive pelado aqui. Então é a ideia que eles têm de nós lá fora, tá? Bom, beleza. Aí a gente entra no mérito da questão daqui a pouquinho na nossa próxima aula. Bom, compare a visão do Brasil dos estrangeiros e da década de 1980, citados no texto 1, com a visão do Brasil dos portugueses de 1500 no texto 2. O que você pode concluir? As perspectivas sobre nossa pátria são iguais ou diferentes? No caso, né, eu acho que os portugueses não tinham nem ideia do tesouro que eles encontraram, né, cara? Tanto é que via, dependendo a evolução, o modo como foi a colonização dessa terra, foi mostrando, né, que cada vez foi se mostrando uma terra de mais oportunidades e mais oportunidades. Superou em muito, né, a expectativa dos portugueses, tá? E aí uma última questão, tá? Pois bem, ele pergunta se é igual ou se é diferente, né? Como é que é? Qual que é a pergunta ali? Compara a visão do Brasil dos estrangeiros da década de 80 e a visão do... sim, desculpa, eu atropelei aqui. São diferentes. Por quê? Porque os portugueses tinham ideia do quê? De explorar aqui o Brasil. O que os nossos... Tanto o nosso pesquisador, né? Eu falei chileno, né? Mas só que ele era uruguaio, né? Então, o nosso uruguaio, que veio também de uma ditadura, e as meninas, né? Do México, elas vieram atrás do quê? De inovação científica, de conhecimento científico. Então, as perspectivas referentes ao Brasil são diferentes daquilo que aconteceu no texto 2, em 1500, daquilo que acontece com os nossos personagens, citado no texto 1. Então, eles são diferentes, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Responde a última aqui. Na sua opinião, os contrastes entre o branco e o índio, apresentado no texto 2, permanecem nos dias de hoje? Onde estão os índios contemporâneos? Eita, pega! Eles ainda carregam os clichês impostos ao longo da história do que os índios andam nus, usam mim no lugar de eu, são ingênuos e não têm acesso à tecnologia? Faça uma pesquisa e compartilhe as informações. Bom, aí no caso, né, não vamos fazer pesquisa, vamos só conversar. E é uma loucura, né, no caso, né, na hora que acho que o próprio editor do livro não poderia imaginar que quem estaria lecionando para você fosse o professor índio, né? É isso que é o professor Gessé. O professor Gessé é descendente do povo Quiniquinal, né? Sou filho de Quiniquinal. Meu pai, criado em meio aos Terena, né? Aprendeu Terena. E eu convivi com isso na minha infância, né? Meu pai falando Terena e minha avó falando Quiniquinal, porque eu não sei se você tem ideia, são línguas completamente diferentes, de troncos diferentes, né? Então há um clichê que índio tem que ficar contemplando a natureza, e em contrapartida eles estão vindo para a cidade, adquirindo tecnologia, no caso, né, do meu pai, né? Meu pai tinha uma ideia que eu tinha que estudar, né, cara? Então, na ideia do meu pai, estudar seria que eu completasse o ensino médio, tá? Mas daí, né, eu aprendi, inclusive aprendi na escola mesmo, que não poderia esperar nenhum futuro melhor para mim se eu não fizesse faculdade. Foi o que aconteceu, né? Fiz faculdade de letras, e aí, né, estou na condição que estou há 20 anos, professor de língua portuguesa, professor de literatura. Então, há sim, às vezes, um estigma, né, do que possa ser o índio, mas, né, no caso aqui a gente confronta esse estigma agora vocês mesmos podem confrontar à medida que vocês têm o professor Gessé, que é descendente direto, né, de uma nação indígena aqui do Mato Grosso do Sul, tá bom? Meus amigos, é o seguinte, eu falei mais que a minha boca, tá? Vamos dar continuidade sobre a nossa explanação na próxima aula, tá? Na próxima aula a gente fala mais um pouquinho a respeito dessa visão, essa visão que tem se configurado, tem se reafirmado, né? Com o Brasil como uma perspectiva futura. Vamos dar uma olhada o que foi essa literatura de 1500, chamada de quinhentismo, tá? Enquanto na Europa eles viviam o classicismo, o Brasil estava sendo descoberto. Então, 1500 configurou-se chamar, né, essa literatura, que é muito importante dizer, não pode ser chamada de uma literatura brasileira,
mas sim pode ser chamada de uma literatura sobre o Brasil. E nós vamos fazer isso na próxima aula. Vamos dividir isso daí em duas vertentes. Uma delas é a literatura informativa, que foi feita aqui no Brasil a fim de informar sobre os descobrimentos da Terra, sobre o que era a Terra. E em 1550 nós vamos ter um outro advento, a vinda das primeiras levas de jesuítas ao Brasil, que vai inaugurar uma outra literatura feita no Brasil, chamada de literatura jesuítica, chamada de literatura de catequese, que está aí na abertura da apostila, tá? Mas isso nós vamos fazer na próxima aula, daqui a pouquinho, tá bom? Daqui a pouquinho nós retomamos.